Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar de geometria plana, de conceitos de geometria plana, usando o recurso de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça é o famoso tangram. O tangram ele é formado por 7 peças que juntas formam um quadrado. Então a gente tem aqui um quadrado, a gente percebe que o quadrado está dividido em 2 triângulos maiores, 2 triângulos menores, um triângulo intermediário, um quadrado e um losão, são as 7 peças do tangram. Existem outros tipos de tangram também, mas a gente está pegando aqui o tangram tradicional. Bom, a nossa atividade, a atividade que a gente vai propor é a seguinte: como é que a gente faz para formar um quadrado usando 2 peças do tangram? Bom, não é difícil realizar essa atividade, Você pode perceber, por exemplo, que pegando 2 triângulos de mesmo tamanho, os 2 grandes ou os 2 pequenos, você consegue formar facilmente um quadrado. Então, vou pegar aqui as peças que eu tenho do tangram, essas duas, juntei, tem um quadrado. Então, com 2 peças não é difícil, Com os 2 triângulos maiores também a gente consegue fazer sem nenhum problema. Com 3 peças, pessoal, também não é complicado, mas pensa um pouquinho e aí você percebe que se você pegar o triângulo intermediário e os 2 triângulos menores, você consegue também facilmente aí resolver esse problema. Basta a gente juntar aqui esses triângulos menores pelos catetos, a gente forma um triângulo intermediário com a mesma área desse e juntou tudo, você tem aqui um quadrado. Bom, então com 2 peças, com 3 peças é fácil. A nossa atividade é propor que os alunos tentem fazer também com 4 peças. Como formar um quadrado com 4 peças, como formar um quadrado com 5 peças, e finalmente formar um quadrado aqui com 7 peças. Pessoal, com 6 peças não é possível, não é possível formar com 6 peças. Bom, segunda atividade então que a gente pode propor aos alunos é a seguinte: calcular a área de cada uma dessas figuras, de cada um desses triângulos, de cada um desses quadriláteros, dos 2 quadriláteros que a gente tem. A gente, em geral, quando a gente trabalha geometria, trabalha a área com os alunos, a gente tem esse hábito de focar prematuramente em fórmulas, base vezes altura sobre 2, base vezes altura, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, enfim. Isso também é importante, também é importante conhecer esse formulário, saber dominar, mas mais fundamental do que isso é entender a ideia de área, como é que a gente mede a área. Então você sempre mede a área comparando, sempre que você mede alguma coisa, você precisa comparar essa coisa com uma unidade de medida. Então a gente pode introduzir a ideia de área não diretamente usando as fórmulas, mas introduzindo a ideia introduzindo um conceito de medição usando a unidade de medida. Nesse caso aqui, a gente pode usar uma unidade de medida muito intuitiva, muito natural nesse problema, é usar como unidade de medida a área do triângulozinho pequeno. Então vou dizer que a área do triângulo pequeno é 1, e a partir daí a gente vai calcular as áreas das demais figuras. Porque, por exemplo, o quadrado, na verdade, a gente consegue formar esse mesmo quadrado com 2 triângulos pequenos. Então, a área dele vai ser 2. Facilmente o aluno consegue constatar isso usando um material concreto. Então, aqui você tem um quadrado, você tem os 2 triângulozinhos, quando você justapõe as peças, você vê que elas são iguais. Não é difícil de verificar. Mesma coisa, pessoal, em relação ao paralelogramo. O paralelogramo também pode ser decomposto por 2 triângulos. Basta você desenhar aqui uma diagonal, você vai ver que tem um triângulo, outro triângulo. Esses triângulos têm a mesma medida dos 2 pequenininhos. Esse triângulo aqui intermediário também tem área 2. É só você traçar aqui essa mediana. Você vai ver que esses 2 triângulos têm a mesma área dos outros 2 triângulos menores e assim por diante. Você completa a figura dizendo que a área desse triângulo é 4 e a área desse outro triângulo aqui é 4. Se a gente somar tudo, pessoal, vai dar 16, 4 mais 4, 8, 10, 12, 14, 16. A área 16 da figura completa. Bom, então essa é a nossa segunda atividade, descobrir as áreas relativas
calcular as áreas relativas das figuras do Tangram, né, tomando como unidade de medida a figura de menor área, que é o triângulozinho pequenininho. E a partir daí a gente consegue construir um argumento interessante para mostrar que não é possível formar um quadrado com 6 peças, tá bom? Não é possível formar um quadrado com 6 peças. Por quê, né? Porque para você formar um quadrado com 6 peças, você tem que tirar uma. Bom, a área total é 16, né? A área total é 16. Então, se você tira uma peça, ou você vai tirar uma peça que vale 4, ou você vai tirar uma peça que vale 2, ou você vai tirar uma peça que vale 1. Né? E aí o que você vai fazer? Você vai ter que encontrar um quadrado cuja área seja 16 menos 4, 12, ou 16 menos 2, 14, ou 16 menos 1, 15. Né? Só que, para você ter um quadrado com esse lado, com essa área, perdão, o lado do quadrado ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser a raiz quadrada disso. Então eu vou ter que ter um quadrado, né, com lado raiz quadrada de 12, que é 2 raiz de 3, ou então um quadrado cujo lado é raiz quadrada de 14, né, ou um quadrado cujo lado é raiz quadrada de 15. E a gente consegue ver, né, que não é possível formar com essas peças quadrados com esses lados. Por quê? Por que isso? Bom, se a gente determinou que a área desse quadrado é 2, então o lado dele vai valer raiz de 2. E todas essas medidas aqui, ó, que eu indiquei com um tracinho, todas vão medir raiz de 2. Tá? Então aqui vale raiz de 2. Bom, então raiz de 2 são os catetos do triângulo. A hipotenusa a gente vai calcular usando o teorema de Pitágoras. Né? Então vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ser 2, né? Esse ladinho aqui vale 2. Bom, da mesma forma, aqui, né, esses lados são iguais, 2 tracinhos, aqui 2 também, 2, 2. 2 mais 2, 4 é o lado do quadrado grandão, então aqui também vai ser 4, e aqui também vai ser 4. Né? E o que a gente percebe? A gente percebe que as medidas de cada ladinho aqui, de cada figura, são sempre ou um número inteiro ou um múltiplo de raiz de 2. Né? Aqui, por exemplo, ó, aqui é raiz de 2, aqui é 2, aqui é 2. Esse lado aqui vai ser raiz de 2 mais raiz de 2, vai ser 2 raiz de 2. Né? Vou colocar aqui 2 raiz de 2. Enfim, a gente consegue, né, mostrar para os alunos que o perímetro, né, de qualquer figura que você for formar vai ser sempre um número da forma a mais b raiz de 2, onde a e b são números inteiros. E claro, né, você não consegue escrever nenhum desses números dessa forma, né, por conta lá da incomensurabilidade, né, entre a unidade, entre o número inteiro e o raiz de 2. Bom, então isso mostra que é impossível formar um triângulo com 6, formar um quadrado, né, com 6 peças do Tangram, independente das peças que forem. E aí, esse raciocínio agora ajuda também a gente a planejar melhor como é que a gente vai fazer para formar um quadrado com 4 peças ou com 5 peças, sem precisar ficar muito dependendo da tentativa e do erro. Né? Você pode fazer algumas contas, observar a área, observar o lado, né, o valor do lado que vai gerar aquela área e ver e já eliminar logo de cara, né, quais são as possibilidades que não vão dar certo. Tá bom? Bom, então essas são as nossas 3 atividades usando o Tangram, explorando conceitos de geometria plana. Tchau, tchau.